Tem um assunto bem básico que a maioria das pessoas ignora quando começa a estudar um idioma, holandês, por exemplo. E eu também não vejo os cursos falando disso, mas eu acho que isso pode te dar um boost bem interessante na tua pronúncia, principalmente no começo. Na verdade, são dois assuntos. Hoje a gente vai estudar lettergreep e klemtoon. O que é isso? Separação de sílabas e sílaba tônica. Bora lá? Já mete o dedo lá naquele like lá para não esquecer durante o vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu não estava planejando falar, mas olhando com um pouquinho mais de cuidado, mais atenção, eu vi que na verdade tem bastante valor em a gente abordar isso, principalmente no começo. Eu sei que talvez você tá aí roendo as unhas para começar a aprender regras e mais regras, mas vai por mim. Regras não vão te fazer falar. Isso que eu tô te passando, que eu tô te ensinando, na verdade vai ser uma coisa que vai te ajudar demais a hora que você começar a construir o seu vocabulário, o seu conhecimento. A gente precisa saber botar para fora da boca do jeito correto, saber falar da forma correta. Por isso que eu tô focando tanto no começo. Não foca tanto em aprender cada palavrinha agora, tá? Vai ter no final do slide aquela tabela com o vocabulário lá que a gente já está falando. E também vai ter a correção dos exercícios do vídeo anterior. Então, vamos lá, sem se enrolar muito. Hoje a gente vai falar sobre lettergreep e klemtoon. O que é isso? Lettergreep, eu já falei ali, é separação de sílabas. E klemtoon é a sílaba tônica na palavra. Talvez você pense assim, ah, mas isso, Gilberto, meu Deus, eu não tô na segunda série, eu não tô no primário, para que a gente vai falar de separação de sílaba? Olha, tem um monte de regra para separação de sílaba, para sílaba tônica, muito mais ainda, mas o meu foco aqui é te dar um boost na pronúncia, que você fale correto, que as coisas saiam mais fáceis, sabe? Então a gente vai olhar algumas regrinhas. Na verdade, são 3 regras principais para separação de sílabas, e daí a gente vai olhar sobre a sílaba tônica. Ali eu acho que eu tenho 4 ou 5 regras que a gente vai passar. Confia em mim. Isso aqui é muito importante, tá? Não pula o vídeo. Se você acha que é muito básico, só acelera. Bota ali, vai ali nas configurações, você deve saber como fazer. Acelera lá para 1.5. Eu sei que eu falo devagar às vezes, eu sei que eu falo muito. Os capítulos aqui embaixo eles te ajudam a navegar pelo vídeo, então vai lá pro final, vai pro começo, sei lá. Só não pula o vídeo, porque o curso ele é feito numa forma que as coisas fazem sentido nessa ordem. Lá na frente eu vou me referir talvez a esse material aqui e você vai pensar, ah, o que você está falando? Então, bora. Vamos lá. Vamos ver as 3 regrinhas para lettergreep. Regra número 1. Cada sílaba tem que ter uma vogal. Então, vamos pegar a primeira aqui, ó. Tafel. Mesa. Como é que eu separo isso? Tafel. Tá vendo? Ó, tem uma sílaba aqui, uma sílaba aqui. Segunda palavra. Nederlands. Nederlands, que é o país. Desculpa a língua. Como é que eu separo? Nederlands. Tá vendo essa palavra aqui, ó? Eu tenho 5 letras nela e é apenas uma vogal. No português, eu não consigo me lembrar de uma palavra que isso aconteceria. A gente tem, por exemplo, o CH, tem o R, o L, o M, que eles esticam a sílaba. Mas no holandês, esse tipo de coisa ele acontece bem frequentemente. Então, talvez seguindo a nossa lógica brasileira, portuguesa, a gente falaria assim, Nederlands. Tá vendo? Ó, eu separaria isso em 2 partes. Lands. Mas no holandês isso não acontece, é lands. Por que isso é importante? A hora que a gente falar da sílaba tônica, as coisas vão fazer bem mais sentido. Mais um exemplo. Boterham. Boterham. Simples, né? Uma sílaba aqui, uma aqui, vida que segue. Mas, lembra, uma sílaba contém uma vogal, pelo menos. E consoantes sozinhas não formam uma sílaba. Como assim? Tem palavras como, por exemplo, aqui, ó, feet. Lembra do IE? O I com E, ele é a vogal longa do I, que a gente já viu nos vídeos anteriores, certo? E eu não posso separar eles. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Mas, ó, feet, na verdade, é uma única sílaba. Não existe fiets, como talvez a gente faria em português. Então, ó, feet, isso aqui é uma sílaba. Mesma coisa para vriend, vriend, brown, brown. Tá vendo? Ó, todas essas palavras elas são apenas uma única sílaba. Fácil, né? Segunda regra: 2 vogais seguidas ficam juntas.
ou sejam os ditongos. O que é o ditongo? A gente já viu nos 2 vídeos anteriores, que são as vogais longas e as vogais que eu chamo de compostas. Então, vamos lá. Tenta você aqui, ó. Pega essas palavras aqui. Familie, iedereen, vrijdag, buurman, voorbeeld. São palavras que têm vogais ou longas ou compostas. Então vai lá, tenta você separar isso aqui em sílabas. Como é que ficaria essa daqui? Familie. Olha para essa regra aqui e para a regra número 1. E aí, conseguiu identificar onde estão as vogais longas compostas? Agora ajuda? Agora vai lá, tenta separar isso em sílabas. Vou te dar um segundinho. Pronto? E aí? Fechou? Acertou? Olha só, que interessante aqui, ó. Por exemplo, i, de, ren. Tá vendo, ó? Ren, ele ficou todo junto e a mesma coisa com o i longo aqui. E a mesma coisa com o i longo aqui de família. O i com o j, a gente já falou no vídeo anterior, ele tem o mesmo comportamento ali de uma vogal composta. Ele é um dígrafo, mas você não separa ele, nunca separa. Ele tá ali sempre junto. Então, nesse caso aqui, seria vrijdag. Mesma coisa aqui, ó. Buurman. Voorbeeld. Não é tão difícil, né? Mas quer ver? Dá uma olhada nessa relação de palavras aqui, ó. Fiets, vriend, braun, schoen, fout, vrouw, stoel. Como é que eu separaria estas palavras aqui? Como é que eu separaria as sílabas dela? Pensa um pouquinho. Achou as vogais compostas ali? Assim ajuda? Ó, a gente não pode fazer uma sílaba com apenas consoantes, certo? A gente não pode separar os ditongos. Então, palavras como, por exemplo, aqui, ó, schoen, tá vendo que são 6 letras? Olha só o que acontece. Na verdade, todas essas palavras são compostas de apenas uma única sílaba. Interessante, né? Já começou a pegar o jeito do negócio? Vamos para a regra 3? Consoantes iguais são separadas. Como assim? Olha só essas daqui, ó. Koffie, katten, leather, greep. Por exemplo, essa daqui, né? Tá vendo? Ó, 2 T's, 2 T's, 2 F's, 2 K's, 2 R's. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu vou separar as sílabas, eu boto uma consoante em cada sílaba. Tá, mas pra que ficar falando desse monte de regra? Calma, pequeno gafanhoto. A gente já chega lá. Ficou fácil de entender separação de sílabas? Tem algumas regrinhas a mais, mas a grande maioria, com essas 3 regras, a gente consegue cortar em pedaços qualquer palavra. Agora vamos falar de klemton. O que é o klemton? A ênfase é onde que eu vou pressionar a palavra, é onde que eu vou forçar. Por exemplo, klemton. Tá vendo? Ó? Klemton. Vamos lá, primeira regra. Na verdade, eu nem sei se eu chamo isso de uma regra, eu chamei de regra 0. A ênfase está sempre na vogal. Então, por exemplo, aqui, ó, olha essas duas palavras extremamente simples. Ik, eu, ik. Tá vendo? Ó, é ik, não é ik. Segunda palavra, gato. Como é que você fala? Cat, cat. Não é cat, é cat. Vamos ver então a primeira regra. Palavras de uma sílaba sempre tá na vogal. Igual, por exemplo, eu falei ali com os exemplos de ik e cat. Mas vamos olhar algumas palavras um pouquinho mais elaboradas. Então, olha só. Fiets. Tá vendo aqui, ó? Fiets. A ênfase tá aqui, ó. Fiets. Não é fiets. Ou então, vriend. Vriend. Schoen. Schoen. Fout. Vrouw. Stoel. Eu sei que parece óbvio, parece automático, mas você poderia botar a ênfase em lugares diferentes e a palavra ia ficar estranha. Então, por exemplo, eu poderia falar vriend, vriend. Tá vendo? Ó, eu tô botando a ênfase no D, mas é vriend, vriend. Nesses exemplos, a gente tem sempre vogais longas, né? Por exemplo, fiets, vriend, schoen. Mas, com vogais curtas, a mesma coisa acontece. Por exemplo, dag, kat, hond, land, snel, clank. Tá vendo? Ó? Mesma coisa. De novo, eu poderia colocar a ênfase, pressionar no lugar errado. Por exemplo, clank, clank. Tá vendo? Ó? Eu deixei o A bem baixo e o som saiu totalmente estranho. Clank, clank. Pronuncia com ênfase na vogal. Vamos para a segunda regra. Palavras de 2 sílabas. A ênfase está sempre no começo. Então, com palavras curtas, eu vou sempre pressionar no começo da palavra. Por exemplo, moeder,
Father, letter, rennen, spreken, wonen. Tá vendo? Não é wonen, fader, letter, é letter. Rennen, tá errado, é rennen. Spreken, não é spreken. Essas coisinhas, no começo você tem que pensar na regra, mas pega palavras, começa a pronunciar elas e repete, que isso vai entrar no teu cérebro e as coisas vão começar a... Você vai pegar um texto com palavras que você nunca viu e vai conseguir ler, pronunciar e do jeito correto. Vamos para a regra número 3. Palavras longas, com 3 ou mais sílabas. A pronúncia está quase sempre na penúltima sílaba. Por que quase sempre? Porque tem exceções, mas vamos focar no que abrange mais. Então, olha só essas palavras aqui, ó. Família. Não é família, não é família, é família. Gezellig, gezellig. Belangrijk, belangrijk. Tá vendo, ó? ênfase na vogal e na segunda sílaba. Eu poderia talvez falar belangrijk, belangrijk. Tá errado, é belangrijk. Essa daqui você precisa aprender. Todo mundo fala isso muito. Na televisão você vai escutar isso demais, nos filmes, nas séries, nas músicas, talvez nem tanto. Natuurlijk, natuurlijk. Viu como faz sentido? Regra número 4. Palavras compostas sempre na primeira sílaba. Em holandês, como você já sabe, tem muitas palavras que na verdade é uma junção de duas, às vezes até três. Então, palavras compostas. E tá cheio, tá? Começando pela mais famosa, Nederland. Tá vendo, ó? Nederland. Aqui é uma junção de duas palavras. Neder é baixo, land é terras. Voornaam. Isso daqui é o primeiro nome, o nome da frente. Voornaam. De novo, ó, ênfase na vogal longa, eu não separo. Essa daqui eu também não separo. E a ênfase, ela tá na primeira sílaba. Então, voornaam, não é voornaam, é voornaam. Werkwoord. Werkwoord. Tá vendo? Tá aqui, ó. Mesma coisa, eu não posso separar o word. De novo, pronúncia, ênfase no house. Huiswerk. E a última, slaapkamer. O que é slaapkamer? Dormir cômodo. Slaapkamer. Eu sei que no começo você não sabe quais são as palavras compostas, mas conforme você vai estudando, você vai aprender kamer, você vai aprender house, você vai aprender werk, e aí você vai ver slaapkamer, huiswerk. Fica fácil de entender que é uma junção de duas palavras e automaticamente você vai huiswerk, slaapkamer, werkwoord, voornaam, Nederland. Show! Próxima. Quase nunca você tem a ênfase no final da palavra. Acontecem algumas exceções, poucas, que você vai ouvir e vai aprender, então esquece as exceções. Aqui tem algumas, por exemplo, banan, banan, que é banana, telefone, telefone, apparat. Tá vendo? Ó? A ênfase está aqui no final. Geralmente acontece quando eu tenho vogais longas no final da palavra. Mas isso daqui, esquece as exceções, só lembra que dificilmente a ênfase está lá no final. Bom, agora que você já viu como separar em sílabas e entendeu aonde pressionar a palavra, tem uma coisinha que eu falei no vídeo 2 da fase 1 sobre vogais longas, que é quando a palavra ela se separa em duas e a vogal ela é a última letra da sílaba, você pronuncia ela como uma vogal longa. Nossa, ficou complicado, né? Olha esses exemplos aqui, ó. Father, Nederland, spreken, wonen. Tá vendo o que acontece aqui, ó? Olha só. O A, ele tá no final da sílaba sozinho. O A, por si só, ele é uma vogal simples, curta. Então você não vai falar A, você vai falar A. Father. Tá errado. Se tá no final da sílaba sozinho, vai ser father, father. Essa daqui eu já usei como exemplo. Nederland. Tá vendo? Ó? Você consegue olhar para a palavra e saber aonde pressionar e com a ênfase correta. Então não vai falar Nederland ou Nederland, você vai falar Nederland. Por quê? Porque ele é uma vogal sozinha no final da sílaba. Mesma coisa acontece em bastante verbos, tá? Isso aqui, ó, bastante verbos, isso ocorre. Presta atenção nisso, porque a gente vai começar a falar de verbos, de conjugação, e as coisas vão ficar estranhas, mas se você entender isso aqui, o teu caminho vai ficar bem mais fácil. Então, olha só aqui, ó, esse verbo aqui, ó, que é falar. Como é que você vai ler isso?
Spreken, não. Spreken, porque o E tá no final da sílaba sozinho. Spreken, wohnen. Eu sei, eu te entendo. Parece que aprender um idioma é um monte de regra que você tem que decorar o dicionário inteiro. Não, não é. Eu não sou daquele tipo que vai te ensinar 1 milhão de regras gramaticais. Não é isso. O que eu quero é mostrar que as coisas fazem sentido. Só que tudo vai ficar mais fácil com prática. Prática. Leia muito. Ouça, vai pro YouTube. Acha vídeos onde que você pode ouvir pessoas falando, mas não deixa só aquele barulho de fundo rolando, sabe? Presta atenção. Tenta captar as coisas e entender, sabe? Se você prestar atenção, você vai começar a entender e vai associar com as coisas que a gente já estudou aqui. Procura podcast. Podcast tem bastante. E eu sei que geralmente eles estão num nível um pouquinho mais alto, mas pega e presta atenção no que você já aprendeu e tenta absorver essas coisas, caçar essas regrinhas que você já aprendeu lá dentro. Música é bom. Tem várias músicas que na verdade pode ajudar. Tem música que não ajuda muito, tá? E ler é muito bom. Eu sei que no começo tudo é difícil, eu sei que você quer entender cada palavra, cada frase, mas não é assim que se aprende um idioma, tá? Você já aprendeu algumas coisas, exercita elas. Pega um livro, que ó, por exemplo, esses livros, pode ser um livro mais infantil, pega um texto e tenta ler ele. Não faz mal se você não entender o que você está lendo, mas você está praticando. E tudo que você repete mais vai começar a entrar no automático. Essa separação de sílaba, você não precisa decorar 3 regras, mais 5 de ênfase, mais vogais longas, mais vogais compostas. Não é isso. Mas pega um texto, dá uma olhada para ele e vai lá, pedacinho por pedacinho, vai melhorando e aos poucos as coisas vão ficando automáticas. Eu não penso todas as vezes que eu bato o olho numa palavra. A palavra sai, Nederland. Tá vendo, ó? Nederland. Eu não preciso pensar que eu tenho que separar em 3 sílabas e depois do E o som fica longo porque não sei o que e eu vou conjugar. Não é assim que funciona. É prática. E tem um negócio que você precisa entender. As pessoas também não falam isso. Aprender um idioma, geralmente, tanto faz o idioma, tá? Pode ser português, pode ser holandês, pode ser japonês, inglês. Aprender um idioma, basicamente, se consiste em 4 habilidades, que é a leitura, é a audição, é a escrita e a fala. Tem coisas que são derivadas disso, né? Por exemplo, a compreensão, mas a compreensão ela é derivada da leitura. O que eu quero dizer? Imagina que você se diga fluente. Teoricamente, uma pessoa fluente, um nativo, ela sabe pegar um livro e ler, certo? Entender. Ela consegue ouvir pessoas conversando e entender. Ela consegue escrever o que ela quer naquele idioma e ela consegue falar naquele idioma. Mas, lembra que ouvir e ler são coisas que você recebe, são coisas que você tem que processar para entender. Escrever e falar são coisas que você produz. Então, por exemplo, se eu pego este livro aqui e eu abro numa página e eu leio um texto, eu vou entender ele se eu tiver o conhecimento armazenado na minha memória. Porém, falar exige uma outra habilidade. E principalmente no começo do idioma, você tem que ler muito mais e ouvir muito mais. Eu fico, para não falar uma palavra ruim, eu fico doido, eu fico pé da vida com esses cursos que dizem fale desde o primeiro dia. Não é assim que funciona. Você não vai conseguir falar desde o primeiro dia. Por quê? Porque você não tem informação suficiente para produzir conteúdo. Você tem que absorver para ter esse conhecimento e então produzir. Por isso, no começo, leia muito, ouça muito, não se preocupe em falar todas as frases que você já leu. Por exemplo, aqui eu estou passando frases e mais palavras e verbos e não sei o que. Não se preocupa em lembrar todos eles. E se eu te pedir como que é soletrar, como que é sílaba, você não precisa lembrar, mas você precisa ver novamente e novamente para que isso, aos poucos, sabe, vai ficando armazenado aqui e quando você precisar produzir, vai sair. Então, aos poucos, essas 4 habilidades, elas vão se equilibrando um pouco mais. O que a gente está falando, o que a gente está fazendo bastante agora é lendo, você está ouvindo muito, eu te peço para pronunciar. Isso não quer dizer que você está falando, você está praticando a pronúncia. E isso vai te ajudar muito a liberar, a destravar a fala lá para frente. Só confia em mim, tá? Vamos junto. Então, de novo, tudo fica mais fácil com prática.
vai pro YouTube, procura vídeo lá, procura podcast, procura música, um cantor que você goste, ouve a letra, tenta prestar atenção, tenta captar algumas palavras e pensar assim, como é que será que eu escrevo essa palavra? Se você entendeu bem pronúncia, você vai começar a ter a habilidade de escrever as palavras, mesmo não sabendo o que elas significam. Isso vai te ajudar demais, demais a entender o que as pessoas falam. Leia, leia, não se importa em traduzir tudo e entender 100%. E aí, hoje eu não vou passar exercício, mas eu quero que você escreve ali nos comentários. Como é que você vai praticar? Vai lá, bota ali, bota nos comentários, dá uma dica aí que você vai ajudar outras pessoas a olharem como que você está praticando e talvez você ajude outra pessoa. Então, por exemplo, eu tenho um podcast que eu gosto bastante de ouvir. Ele é bem devagarzinho e eu entendo bastante coisa. Escreve ali nos comentários. Tem um canal no YouTube, tem uns vídeos bem interessantes. Bota ali no comentário. Tem esse livro aqui, ó, que eu li, que eu tentei ler e eu não achei ele tão complicado. Bota ali nos comentários. Eu sei que a gente tá no começo do curso. Eu sei que eu tô pedindo coisas que são talvez avançadas. Mas, de novo, a gente tá estudando pronúncia. Vamos focar nisso. Vamos ajudar os outros. Bota ali. Bora. E é isso. A gente chegou mais uma vez ao final de uma aula. Eu espero que você tenha gostado, que tenha se divertido, que não tenha dormido. Se assistiu em 3, 4, 5, 10 vezes, tá tranquilo também, é assim que funciona. Por isso que tá no YouTube, é pra poder assistir quando você quiser. Depois da vinheta vai ter correção do exercício do vídeo anterior e aquela tabelinha com o vocabulário que a gente viu durante esta aula aqui. Extremamente importante, beba água, beba muita água e confia no processo. Tá vendo? Ó? Aos pouquinhos a gente vai construindo nossa base e, nossa, eu chego até a me emocionar, sabe? De pensar onde que a gente vai chegar junto. Eu e você aprendendo holandês. Essa língua bonita, essa língua espetacular. Bora? Até mais. Tchau, tchau. Vamos ver então, correção do exercício do vídeo anterior, do vídeo 3 da fase 1, onde que a gente falou sobre vogais compostas. É isso aí. Ixi, tirei um print aqui com as palavras que o meu corretor falhou, pifou. Mas deixa pra lá, vamos focar nas pronúncias, certo? Então vamos lá, tinham estas palavras aqui que eu te pedi para tentar pronunciar. Vai lá, como é que você pronuncia a primeira? Essa tá fácil porque eu usei ela de exemplo várias vezes. House, house. Segunda, duidelijk. Tá vendo aqui, ó? O U com I, ele vai ter o som do U com I aqui, então vai ser duidelijk. E a mesma coisa, o I com J aqui, ele vai ter aquele som do A com o tio, certo? Duidelijk, duidelijk. Terceira, o mês de agosto, como é que você pronuncia? Do mesmo alto, augustus. Próxima, ouro, como é que eu pronuncio? Como é que é O com U? É o mesmo som do A com U, certo? Goud, goud. E a mesma coisa aqui para hout, hout. Próxima, leuk, leuk, leuk. Próxima, oefenen, oefenen. Tá vendo? Ó, o com E do book. Oefenen. Duur, duur. É o mesmo E com U do leuk. Duur. Futebol, futebol. Na verdade é futebol, futebol. E a última, o mesmo U com I do house é fruit, fruit. E agora vamos ver se você levou o stroopwafel de prata pelo menos. Como é que eu pronuncio? Cebola. Essa daqui, ela é meio complicadinha, mas você sabe ela aqui, ó, é o mesmo som do house. Então vai ser o L, L. Cebola é L. E essa daqui? Essa ficou difícil, certo? Só que agora você já sabe separar as coisas em sílabas, então, olha só, como é que ficaria a separação disso? Seria o U com I em um lado, o E com N no outro lado, porque são duas sílabas diferentes. Então você pronuncia como Ellen, 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 Ellen. Viu? É difícil? Levou o stroopwafel de ouro? Espero que sim.